Olá, boa tarde. Então, essa é mais uma live para a gente conversar sobre inibidor na hemofilia. A gente vai ter a presença de duas mães novamente. A gente vai começar conversando com a Joana Brauer, que já está aqui. E depois a gente vai continuar com a Rita Marcela. Então, convidando a Joana para participar. Oi, Joana, tudo bem? Oi, agora Agora é para tudo valer. bem. Tudo bom? Joana, a gente sempre começa, a gente não, Aham. né? Eu começo as lives com assuntos totalmente aleatórios. Então, meu sobrenome é italiano. De onde vem o seu Brauer? Há uma divergência. A gente não sabe direito se vem da Alemanha ou da Holanda. Aham, Então, vem lá de cima. mas significa fazedor de cerveja. Vem de Ah, que brewery. bom, que bom. O meu Apesar de que eu não gosto de significa, não sei. cerveja. Ah, mas o importante é que o sobrenome traz uma boa memória. Joana, quem tem a oportunidade de conversar com você, sabe, percebe que você entende de hemofilia, sabe que você fala com propriedade. E os seus filhos foram os primeiros da sua família? Sim, a gente ganhou a loteria com eles. E quando eu estava grávida do Liam, a gente descobriu que, na verdade, eu que sou a portadora. Mas, de qualquer forma, eu iniciei, né, essa, essa nova linhagem. E como que foi esse mundo de não saber nada de hemofilia e de repente vem o primeiro filho? Como que foi para você buscar informação? É muito engraçado, porque por algum motivo, eu tinha na minha memória minha mãe me explicando o que era hemofilia. Quando eu era criança, nos anos 80, né? E foi Uhum, exatamente essa memória que veio à minha cabeça quando a gente recebeu o diagnóstico. Que para uhum, mim era uma pessoa que sangrava copiosamente, não conseguia parar de sangrar, enfim. uhum. É, eu, assim, claro que tem um pequeno choque inicial, mas para a gente trouxe muita tranquilidade ter um diagnóstico e principalmente ter tratamento disponibilizado pelo SUS. Então, é, desde o começo a gente já começou a ler, a gente conversava bastante com a equipe do Hemocentro e com a hematologista deles para descobrir tudo que fosse possível sobre esse universo e principalmente sobre a hemofilia grave, que é a doença que os dois têm, né? É bastante Então, comum ter alguém da família conversando sobre hemofilia, sendo que não tem nenhum caso de hemofilia na sua família. A sua mãe trazer para vocês? eu não sei se era alguma coisa do Betinho na época, né? Porque era anos 80. Enfim, eu lembro que eu perguntei para ela o que é hemofilia e ela me explicou desse jeito. Assim, a pessoa sangrava eu lembro da imagem que eu tinha na cabeça, sabe? Da pessoa se ralando e saindo um monte de sangue, enfim. Era uma coisa que doía mais nas mães do que na gente. Assim, não a dor física, mas eu acho que essa preocupação, né? Porque quando a gente é moleque, quando é criança, a gente não tá nem aí, a Uhum. gente sai pra brincar se voltar para casa tá vivo, mas para as mães era um desespero. Minha mãe ficava me gritando da janela para eu voltar para casa. E eu era daquelas crianças que pulavam o muro, assim, para poder brincar, Outros pular o tempos, portão, né? né? Podia brincar na rua. É. Aí o seu filho teve diagnóstico, aí você começou a estudar. E com Isso. qual idade que vocês conseguiram ter medicação em casa? Logo no começo, porque o Luca nasceu em 2015. Então, ele nasceu já tendo disponível a profilaxia primária e um protocolo de tratamento, inclusive um protocolo para tratar o inibidor. A gente, desde a primeira consulta, já sabia o que era o inibidor, já sabia como lidar com o inibidor caso ele aparecesse. E acho que a entrega, a gente, né, se ele foi diagnosticado com 1 ano e 1 mês, em 2016, então a entrega começou logo em seguida, assim, uns 6 meses depois a gente passar por todos os protocolos, né, que eles exigem, conversar com a enfermaria, passar pela fisioterapia, dentista, enfim, psicóloga, e a gente já iniciou, já recebendo em domicílio. E Como que também, foi? obviamente, a gente já aprendeu logo de cara, meu marido, não eu demorei um pouco, Aham. mas a gente
né, a maneira como a gente lida com o diagnóstico é o seguinte: temos tratamento disponível, vamos fazer tudo que for possível para ele ter a melhor, a vida mais plena, né? Então, se isso significa já aprender a fazer infusão domiciliar, então é isso que a gente vai fazer. Obviamente que tem um processo, as pessoas, né, às vezes demoram um pouco para perceber que isso é algo muito positivo na vida de uma família, de você ter a autonomia e independência, mas logo de cara a gente já fez o treinamento no Hemocentro e eu acho que meu marido, com um mês, ele já estava aplicando em casa justamente para não ter que ir para o Hemocentro. Qual era a idade do Luca quando o seu marido começou a aplicar nele? E qual era o scalp que vocês usavam? Nossa, o scalp, eu não sei. Eu não vou te dizer, mas eu lembro que a gente comprou na internet a menor possível. Devia ser o 27, talvez. A gente perguntou, e eu lembro que o Hemocentro não disponibilizava, mas a gente comprou na internet logo no comecinho. E ele tinha 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses por aí. O Luca tem veia boa, é fácil de achar a veia nele. E a gente optou por sempre tentar fazer numa das mãos, porque aí vai criando aquele calombo e aí dói menos na criança. E é a que a gente usa até hoje. Já o meu filho mais novo, ele é um pouco mais gordinho, então é mais difícil de achar a veia nele. A Kelly tá falando que seu marido foi um cara corajoso, porque ele começou a aplicar para tão novinho, e o marido dela só começou com 12. E eu tenho um sobrinho com hemofilia, que eu só fui aplicar fator nele, ele estava entre 14 e 15, quando a veia dele já estava boa, e porque a gente ia pra praia e não tinha mais ninguém para aplicar, aí que eu apliquei nele. E o meu sobrinho começou com 15, que foi a idade que eu comecei a fazer autoinfusão também. Eu entendo que é um processo aí. Você tem que se sentir preparado para isso. Eu mesma demorei 4 anos para conseguir aplicar no Lucas sozinha. Hoje eu consigo. No Liam não, porque né, um bebê de 1 ano e 4 meses eu nem me atrevo a tentar achar a veia nele. Mas, e o Liam está em profilaxia? Ele está em profilaxia agora 3 vezes por semana. 3 passou vezes de 2 para 3 porque ele está no momento de andar, começar a correr, escala as coisas. Ele não tem noção do perigo, não. É porque porque assim, é outra questão, né? Aplicar o fator em casa, mas fazer 3 vezes por semana, eu acho que é algo que a maioria dos pais deve achar mais difícil. Manter essa regularidade. Porque a criança, porque assim, ninguém quer tomar injeção, sabe? Eu fiz 40 semana passada. E eu vou te falar, eu não gosto de tomar fator até hoje. Aplicar fator é algo chato. Então, que tipo de rotina que vocês seguem para manter? Sim. Eu acho que, primeiro, assim, a gente tem que pensar 2 coisas. Você, obviamente, é de uma outra época. O Luca já nasceu com 1 ano de idade, ele já estava aplicando fator. Então, é o que ele conhece. Ele não conhece uma outra realidade. Para ele é normal ter uma injeção intravenosa. Como vai ser para o Liam também. Eles não conhecem uma vida diferente dessa. Então, eu acho que tem essa questão. E tem também que, para nós, e obviamente a gente fala de uma posição de privilégio, porque a gente tem um hemocentro que tem poucos casos, né? A gente é Distrito Federal, tem poucas pessoas com hemofilia aqui, a gente tem vários tipos de serviços disponibilizados pelo hemocentro. E, para nós, o que eu sinto é que houve uma mudança bem pequena com relação à nossa rotina diária. A gente sempre aplica de manhã, que é o indicado, porque aí a pessoa vai passar o dia já com uma certa segurança, né, a criança. Né? E eu digo assim, a gente separou 20 minutos a mais na nossa rotina rotina do dia a dia, matinal. Eu uso um aplicativo que depois eu boto o nome aqui, que é o que eu falei na última live, o MicroHealth. Ele me lembra quando é para dar fator, então eu boto lá, ele desperta às 8 horas. E hoje em dia eu lembro, né? Mas enfim, se eu algum dia esquecer, ele vai estar lá às 8 horas da manhã, ele vai me mandar um lembrete, hora da Vocês estabeleceram horário, então é 8h30 da manhã, nesse horário que vai ser aplicado, porque eu acho que isso cria rotina. É você colocar horário, por exemplo,
que era o que eu fazia. Tinha uma época em que eu fazia fator com uma certa regularidade, em que eu preparava o fator antes do café, e aí eu tomava o café, deixava ele, misturava água no pozinho. E aí eu ia Aham. tomar café. Aí quando eu terminava de tomar o café, eu aplicava o fator. Porque isso criava a minha rotina, porque eu sabia que eu tinha que tomar o Aham. fator no horário, que é o que fazia. A gente quer passar para os meninos que vai ser como escovar os dentes, né? Acorda, troca de roupa, toma o fator, toma o café da manhã, escova os dentes, pronto. E isso a gente, desde cedo, a gente explica para eles, mesmo bebê, explica o que eles têm, por que é tão importante tomar fator, o que eles podem fazer quando eles tomam fator, que eles podem brincar. Hoje, por exemplo, eu estava, né, a gente recebeu uma atividade da escola para falar sobre higiene pessoal e como você se mantém saudável. Aí eu falei, o que mais, Luquinha, que você faz no dia a dia para você se manter saudável, né? Tomar o fator, por exemplo, é algo, tomar sua profilaxia, porque aí você pode brincar, aí você não se machuca tanto. Então, eu acho que fazer parte da rotina da família, principalmente se você está num esquema de imunotolerância, porque aí é praticamente diariamente, é crucial, né? Você conseguir introduzir isso na sua rotina matinal. Uhum. Aí falando de inibidor, então, Joana, como que foi a suspeita do inibidor? Seu filho, Aham. o Luca começou a ter mais sangramento, ele estava usando profilaxia, né? E ele começou a ter Isso, sangramento. isso. Ele ainda estava. Eu não era naquelas primeiras 50 doses, quando há uma incidência maior, né, de desenvolver o inibidor, mas eu lembro que ele ainda fazia o exame de inibidor com bastante frequência, acho que de 3 em 3 meses. E a gente percebeu que ele estava ficando muito roxo e não estava respondendo como deveria ao fator 8. Então a gente fez o exame do inibidor e acusou que ele tinha desenvolvido. E assim que a gente soube, a gente já entrou com o 7 e um esquema de imunotolerância, que se eu não me engano era todo dia. E ele tinha o quê? Uns 2 anos de idade nessa época. Obviamente, né, mais uma vez, eu acho que a gente teve muita sorte, porque sempre foi fácil, né? É mais fácil achar veia no Luca. Ele nunca precisou de catéter ou algo do tipo. O Eduardo é muito Chegou, bom. o Hemocentro chegou a conversar com vocês a respeito do catéter? Não, não, porque o Eduardo também, o pai, né, dos meninos, ele consegue pegar a veia. Ele é um ponto fora da curva, tá? E a gente já viu vídeo de vocês de como que é a aplicação do fator aí, né? E se você pode contar um pouco Aham. desse clima que vocês É criam? festa! É festa, é gritaria, oba, hoje é dia de fator, você vai poder brincar. Obviamente, criança, assim, logo no começo, tinha muito choro, mas a gente sempre tentava manter um espírito alto, sabe? E fazer festa ao redor do fato deles terem a profilaxia disponibilizada. E o tratamento disponibilizado pelo SUS. Para a gente nunca foi uma questão de, coitadinho, vou ter que furar a veia dele. Não, sempre foi que bom. Que bom que ele, apesar de ter uma condição rara que não tem cura, ela tem tratamento e tem um tratamento que é disponibilizado pelo SUS, que é muito importante porque é caríssimo, né? Então sempre foi festa e nos dias que ele estava mais chateado, eu estava mais chorando mais, a gente botava os vídeos que ele mais gostava na época era Galinha Pintadinha, enfim, sem culpa disso, da criança ver tela. Com o Liam a gente faz a mesma coisa, ele ainda está se acostumando, ele ainda chora, ele chora em toda a aplicação, mas a gente agora mostra para o Liam como a gente faz com o Luca, então ele vê o irmão feliz. Eu acho que também envolver a criança no preparo, desde pegar o fator, desde assim, a hora que chega o fator aqui em casa, vamos guardar o fator na geladeira, o Luca ajuda. Hoje é dia de profilaxia, pega lá a gase, pega o garrote, pega o kit de infusão, ajuda a gente a preparar. Então, É você rotina inclui, mesmo. você inclui a criança e eu acho que faz toda a diferença e a maneira como a família lida. Tem que ser algo positivo. E a gente também sempre comunicou aos avós, enfim, que eles obviamente não estão com a gente todo dia, eles moram longe, então
ele se preocupou muito mais. A gente sempre falou, ó, tranquilo, a gente está seguindo o tratamento. Se porventura acontecer alguma coisa, a gente lida com isso, né, dessa maneira, enfim. Sempre foi festa a possibilidade da gente ter tratamento disponibilizado. E aplicar o fator, ouvindo você falar, parece que é bem simples, mas não gerava em vocês uma ansiedade, principalmente, digo, quando vocês foram começar. Uhum. E sempre foi fácil de funcionar a veia ou tinha que funcionar 2, 3 vezes? Não, eu acho que no caso do Luca, assim, quem sempre aplicou desde o começo foi meu marido, né? Então, no caso do Luca, a gente olhando olhando para trás, vendo como que é o Liam, a veia do Liam é muito difícil. Porque ele é mais gordinho, é difícil de achar, ele ainda é bebê, enfim. Então, realmente gera uma certa frustração você ter que né, picar a criança 3 vezes, às vezes 2, às vezes 4, às vezes num lugar que dói mais, que você sabe que dói mais, porque é um lugar mais sensível. Mas com o Luca, se eu me recordo bem, era fácil achar a veia dele e a gente, na grande maioria das vezes, conseguia fazer no mesmo lugar. Teve uma época que eu viajei sozinha com ele e eu quis, apesar de nessa época eu não me sentia preparada ainda, mas eu quis eu mesma dar, ao invés de ir para o Hemocentro. E aquilo ali foi horrível, assim, para mim, porque foi muito angustiante. E a veia extravasou, então a mão dele inchou, assim, logo no final. Foi só um final de semana, ainda bem, mas depois daquele final de semana que a gente ficou sozinho, só eu e ele, eu demorei mais uns 2 anos até conseguir aplicar de novo. Nossa, a Kelly tá dizendo que já aplicou na veia da cabeça. Cabeça? Não, cabeça a gente nunca tentou. E eu não sei se eu acho que é Deve ser da contraindicado, testa não é? aqui. Tá veia da testa, né, Kelly? Deve ser. Porque geralmente quando é bem pequenininho, em criança de hospital, às vezes vai na... A gente tentou, né, braço e mão, é o que a gente mais tenta. Uhum. Aí, Joana, então, voltando de novo da história do Do inibidor. inibidor. Aí, Uhum. você se recorda quanto que eram os valores do inibidor dele no início? Não, assim, eu vou ser bem sincera que eu não lembro, mas eu lembro que demorou mais ou menos 1 ano e meio. A gente teve um episódio de hemartrose quando ele estava com o inibidor, e foi a única vez que ele teve hemartrose até hoje. Muito bom. E assim, eu nunca vou me esquecer dessa noite, desse dia. Ele chegou em casa, não, ele estava em casa, né? A gente tinha condições de ter uma babá e a gente optou por isso, justamente porque o primeiro filho é hemofílico, a gente, né, não tinha ainda muita confiança de colocá-lo na creche, mas a gente percebeu que o tornozelo dele estava um pouco inchado. E a gente aplicou o SET e medicou e avisou a hematologista e ela só pediu para acompanhar. E durante a noite aquilo ali foi piorando. Ele, assim, a gente passou praticamente a noite em claro, ele não dormiu, ele só chorava, foi horrível. Qual era a idade dele? Ele estava com uns 2 anos e meio, por aí. E ele ainda não... O Luca tem também ele teve um atraso na fala, porque ele tem também uma leve perda auditiva. Então, ele ainda não se comunicava muito bem naquela época. Ele só chorava de dor. E aí, no dia seguinte, a gente foi para a hematologia, para o Hemocentro, né? Ter uma consulta com a hematologista. E foi quando ela constatou que o SET também não estava fazendo o efeito necessário. Então, a gente mudou do SET para o FEIBA. E com o FEIBA, ele teve uma resposta muito boa. Com o FEIBA e com, obviamente, a imunotolerância todos os dias. E eu acho que demorou mais ou menos 1 ano e meio, se eu não me engano. Teve aquele pico, né? Que dizem que você vai até o alto para depois começar a cair. Mas eu não vou me recordar dos valores corretos. Você falou do 0,7, trocou para o FEIBA, porque por algum motivo, se realmente, para algumas pessoas isso acontece. Tem gente que toma uma medicação e não funciona e vai para outra, mas aí tem outras pessoas que é justamente o oposto. Mas não é em todo mundo, mas realmente isso acontece. De uma medicação...
A resposta dele com o Feiba foi muito satisfatória. Uhum. Quando precisava, até para emergência, enfim, e como método profilático. Uhum. Aí vocês ficaram na imunotolerância Agora, durante quanto tempo? foi mais ou menos 1 ano e meio até Foi bastante conseguir tempo. zerar. E aí, você sabe, né? Zero uma vez, você tem que fazer uns 5 exames para ver se vão todos dar negativo. Então, a gente ainda demorou, acho que mais uns meses com ele negativo, mas mantendo a imunotolerância e o FEIBA. Já no finalzinho, obviamente, a gente começou a fazer, era imunotolerância, mas se tivesse uma ocorrência, se tivesse que dar uma dose de emergência, a gente entraria com o FEIBA. Eu acho que 1 ano e meio por aí, até conseguir zerar o inibidor. Nesse período de inibidor positivo, vocês sentiram hoje, né? Que talvez vocês conseguem olhar para aquele tempo de Uhum. uma forma mais imparcial, assim. Vocês sentiam que a proteção com o Luca era maior do que hoje que o inibidor está negativo ou era a mesma coisa? Não, oh, não, 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 não. Obviamente a gente não faz nada, e isso é muito importante, a gente não faz nada sem o aval da hematologista dele. Então, o Luca já passou por inúmeros esportes, sempre a gente perguntou para ela antes, né? Quais? Olha, já fez skate, dança, futebol, basquete, natação, que obviamente é o que todos deveriam fazer, né? Natação ele fazia todo dia, né? Agora as aulas estão suspensas. Mas todos esses que eu já mencionei e a gente perguntava para ela antes. E eu entendo que cada médico ele tem as suas crenças, sua convicção. Mas ela é das que, por exemplo, fala: não, eu acho que criança tem que fazer futebol, porque a gente mora no país do futebol, ele tem que aprender a jogar futebol. Melhor ele aprender jogar da maneira certa e chutar da maneira certa, do que você proibir e com 15 anos ele querer jogar futebol e, enfim. E aí Eu surtar tentei, de eu qualquer tentei aprender a jogar jeito. futebol, mas eu era muito, muito ruim. Aí ninguém me escolhia para o time da educação física, assim, então eu fui ficando meio de lado. Aí depois que eu aprendi a andar de bicicleta, mas eu já estava velho também. Velho para a idade de aprender de bicicleta, que eu aprendi a andar com 14. Justamente por causa Uhum. do medo de queda e tal. Mas depois que eu mexi na bicicleta, para qualquer lugar que eu fosse, eu ia de bicicleta. Eu acho que era para compensar todos aqueles anos que eu não tinha andado de Que você... bicicleta. Sim, agora eu vou andar só com esse negócio. Não, mas a gente nunca proibiu ele e é a maneira como a gente lida também. A gente não quer que ele, né, viva numa bolha. Ele vai se machucar porque ele é uma criança, não importa se ele é hemofílico ou não. É uma criança que vai se machucar. Possivelmente vai quebrar algum osso, vai bater a cabeça. E se isso acontecer, a gente medica. A gente entra com um fator de emergência, a gente fala com o hemocentro, leva no hospital se for preciso. É, mas também com o Liam a mesma coisa. A gente deixa o Liam explorar, andar, escalar, ele cai, é normal. Eu estava assistindo uma live, foi até o Emerson que fez com outro rapaz que tem hemofilia, e ele dizia que as articulações dele estavam bem enquanto ele morava com a mãe. Depois que ele mudou de casa, que ele começou a ter os problemas. Você acha que às vezes pode faltar esse estímulo para a pessoa assumir o seu próprio tratamento? Ou às vezes Eu uma acho que super, tem, às vezes assim, eu não tenho filhos. pode Falhou um falar. pouco. Não, eu Não, ia eu acho dizer que justamente na questão que às vezes é tanta preocupação com a condição do filho que isso eu digo assim dos problemas crônicos em geral. Eu não tenho um filho, mas eu vejo que isso às vezes acontece. A é, questão de tentar proteger tanto a ponto de que a pessoa você cresce sempre, sem saber resolver preparar o fator, aplicar o fator. sim. Eu acho que isso, assim, e mães e pais superprotetores existem independente da condição da criança, não seja ela hemofílica ou não. E, obviamente, se você não se imune de conhecimento
e de conhecimento atualizado sobre a doença e os tipos de tratamento. Obviamente, eu estou falando de hemofilia A grave, né? Eu sei que é um outro universo se a gente for falar de von Willebrand, por exemplo. Mas com relação à hemofilia Não, mas é que tem A os von grave... Willebrand que são bem graves. Tem os von Willebrand que são bem... Não, mas no quesito de não ter nenhum protocolo, por exemplo, de de protocolo, tratamento. tá. Realmente tá faltando. Pois é, então o que eu estou falando de hemofilia A, né? Não é grave, mas Uhum. hemofilia A. Eu acho que se você não tem um conhecimento, é muito fácil entrar por essa espiral de que você precisa ser uma mãe super, ou um pai super protetor e precisa botar um monte de acolchoado e a criança só pode ficar no chiqueirinho, precisa botar capacete para ela andar dentro de casa, enfim. O que a gente fez foi ler o máximo, ouvir o máximo possível para saber que tipo de vida que ele poderia ter, novamente conversando com a equipe do Hemocentro. Então, a gente não faz nada que eles não deem autorização, mas eu acho que é muito fácil, né? Tendo um filho com alguma condição rara, você ser sim uma mãe ou um pai super protetor. Agora, com o Luca, com os dois, na verdade, o que a gente tenta ensinar para eles desde cedo, não só o fato deles terem hemofilia, mas assim, falar para ele, Luca, você precisa ser um menino saudável, porque você tem hemofilia. Então, você tem que comer seus legumes, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer a natação, você tem que tomar profilaxia, e eu espero que isso fique na cabeça dele quando ele chegar na adolescência e querer, enfim, né, ter a vida dele A Alane de um jeito. a Alane está perguntando se você já sofreu algum tipo de preconceito pelo fato dele ter hemofilia. E a Kelly está dizendo que ela acha que esporte não faz falta para todos. Eu também acho. O meu sobrinho, por exemplo, que não entrou aqui ainda, mas ele não faz nenhum esporte, mas ele também nunca teve hemartrose. Ele tem 15 anos de hemofilia grave. Nunca teve hemartrose. Ele não faz, pelo menos não, que com certeza, talvez tenha tido microsangramento, mas ele não pratica esporte porque ele não quer. Ele faz esporte nenhum? Mas esporte faz bem para qualquer pessoa, seja ela hemofílica ou não. Não, ele não gosta de futebol, não assim, gosta. Não precisa ser esporte. Pode ser uma atividade física. Mas eu nunca vi ele participar de esporte nenhum. Não, eu acho que atividade física, independente da pessoa ser hemofílica ou não, é importantíssimo para você ter uma vida saudável. Seja uma dança, seja yoga, seja caminhada, seja... eu faço boxe, por exemplo. Eu já fiz bastante tempo de boxe, agora também estou parado por causa da pandemia também, mas antes eu estava fazendo. Mas assim, seguindo o meu limite. Mas assim, a Alane perguntou se você sofreu algum preconceito. Vocês, sua família. Não, e olha, a gente também é meio... Sim, as pessoas... Obviamente, eles têm vários rostos, às vezes... comentário de, sei... Né, você tá andando na rua, bateu a cabeça, ele já fala. Não, ele bateu a cabeça, ele é hemofílico. Então, ele se machuca com mais facilidade. E é isso. A gente ainda não... E a gente nas escolas também vai, conversa com os professores, a gente pede para os professores conversarem com os alunos, nos contraturnos, enfim, onde eles fazem atividade física. A gente sempre foi muito aberto com relação à condição deles. E até então não passamos por nenhum tipo de preconceito. Talvez Jonas, olhares tortos de tipo, nossa, essa criança é machucada. Machucou de novo, tá de novo. Mas fazendo profilaxia, eu acredito que... E também, aparentemente, adulto, por algum motivo, acaba tendo menos hematose quando faz profilaxia do que quando é criança. Mas eu também não sei porquê. Estou dizendo isso porque, conhecendo as pessoas da minha idade, conseguem fazer profilaxia, a quantidade de hematose é bem pequena. Mas também depende de situação, articulação-alvo. Se a pessoa não tem articulação-alvo, e se a profilaxia está funcionando, eu fiquei 24 meses sem ter hematose na profilaxia. Foi meu recorde, assim. Sendo que eu já tinha 4 articulações, os meus 2 joelhos e meus 2 tornozelos bem lesionados. Então, ter ficado 24 meses foi assim. Porque eu só tive por causa de lesão. Eu tive uma lesão, e aí depois fiquei mais 12 meses sem, aí eu tive outra lesão. Então, assim, mesmo na profilaxia, foi tendo lesão.
Essa profilaxia estando bem, sendo bem realizada, né? Porque, assim, felizmente, o inibidor do LUCA negativou e hoje está zerado. E mantendo essa 3 vezes por semana e não desenvolvendo articulação-alvo, e daqui a pouco ele começa a crescer mais e a musculatura fica mais forte, protege ainda mais a articulação. E eu acho que também há uma diferença nas crianças que já começam com profilaxia primária, já tendo acesso. E é o que eu falei, eu acho que faz parte da rotina delas. Então, talvez, quando ele virar um adulto ou adolescente, enfim, já vai ser tão automático para ele, como escovar os dentes, que ele vai manter isso. É muito diferente né, da sua geração, por exemplo, que só teve acesso a isso já numa vida adulta, né? Então... Já tava com barba na cara, tava todo mundo velho, tava galera já com cabelo branco quase e chegou profilaxia nessa época. Joana, a gente então tá fazendo essa live com 2 pessoas, você e a Rita, né? Acabou meu tempo. Para a gente dividir o tempo aí, queria te agradecer bastante em nome da Associação do Espírito Santo, por ter aceitado participar. É sempre bom conversar com você, que a gente vê o que você teve a oportunidade de correr atrás de informação, né? Então, se você quiser dar um tchau para a galera aí. Obrigada. Posso só ressaltar aqui a importância de seguir as orientações do Hemocentro e as consultas de rotina, não só com hematologista, mas com ortopedista, fisioterapeuta, né, o que tiver disponível para você. Eu acho isso fundamental. E manter o diário de infusão. E agora eu vou escrever o que a gente usa, que é no celular. Ele é em inglês, mas eu acho que dos que eu testei foi o que eu mais gostei. Então, obrigada. Obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente vai falando. Até. Tchau. Vou chamar. Tchau. Então, vou convidar aqui a Rita. Gabriele, ela disse que o Hemocentro tem que ter ciência do esporte, e eu também acho que tem que ter ciência do esporte. E eu falei que eu faço boxe, mas é adaptando a minha realidade também. O meu boxe é um boxe diferente. Oi, Rita, boa noite. Oi, Francisco, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Agora sim, agora eu acho que resolvi o problema da minha conexão. Parece que tá com delay aqui, mas tá me ouvindo, né? Deixa eu só tirar o carregador aqui que tá atrapalhando. Aí. Aí, tá me ouvindo? Perfeito, estou te vendo perfeitamente bem. Ah, que bom. E aí, adorei Rita, a conversa com a Joana. Né, também. É sempre bom conversar assim, ouvir essas histórias. E, Rita, você é farmacêutica. Sou. Hoje é não fotógrafa. atuante. Hoje você é fotógrafa. Sim, agora eu sou fotógrafa. Se você pudesse contar um pouco da história, porque diferente da Joana e diferente de mim também, que eu sou o primeiro da minha família, na sua família você tem irmão com hemofilia, correto? Tenho um irmão de 32 anos, então já conhecia a hemofilia e já sabia que eu poderia ter também filhos com hemofilia, embora eu não fiz o exame. Tem um exame, né, que dá pra gente saber se a gente tem o gene. Eu preferi não fazer. Porque a médica perguntou assim pra mim, ela falou: Rita, se no exame sair que você pode ter filho com hemofilia, você vai deixar de ter filho? Eu falei: não. Então não tinha sentido fazer, né? Eu só estaria mais bem preparada, talvez. Mas eu preferi não fazer e deu tudo certo. Na iniciação científica, que eu sou biólogo, na iniciação científica eu trabalhava fazendo meu projeto de TCC foi esse. Foi fazer biologia molecular de portadoras. Eu lembro que eu fiquei 2 semanas lá na Unicamp, a doutora Margarete estava fazendo doutorado dela, e foi 2002. Aí depois voltei para a UFES e aí eu fiz esse projeto. Você acha que o fato de você ter como formação farmacêutica fez lidar melhor com o tratamento dos seus filhos? Influenciou de alguma maneira? Não, porque na faculdade eu não aprendi nenhum tipo de punção, nem intramuscular, nem endovenosa, nada. Quantas aulas de hemofilia que você teve? Oi? Quantas aulas de hemofilia que você teve na faculdade?
Meia aula, vamos dizer assim. Eu lembro porque para mim ficou marcado quando a professora começou a explicar, porque eu tenho um irmão com hemofilia. Porque eu tenho certeza que os meus colegas da sala, até hoje, não lembram de nada, porque é quase nada, não falam quase nada mesmo, né? As Uhum, faculdades da saúde, né? No uhum. geral. O seu irmão, ele veio mais, seu irmão é um pouco mais novo do que eu, mas ele também é de uma geração que não teve tratamento em casa. Ele chegou, Sim. seu irmão teve sequela, chegou a ter Não, sequela. não. Meu irmão, só que assim, eu acredito que ele não teve sequela porque ele foi muito podado. Ele era muito protegido, muito. Na época, meu avô era vivo e meu avô não desgrudava dele, não, sabe? Porque não tinha profilaxia também, né? Então, assim, ele não teve assim uma infância super livre, infelizmente, porque isso também traz as suas consequências, né? Ah, eu era podado Mas, também, mas eu acho que eu não né? eu desobedecia demais, sabe? Eu pulava o portão. Meu Deus. Mas assim, É. Rita, aí quando o seu filho nasceu, aí então teve o diagnóstico e você, nessa época, provavelmente você já sabia, conhecia um pouco das consequências do sangramento da articulação e não tinha profilaxia ainda na época do seu filho mais velho. Não, não Aí, tinha. como porque até a gente Não chegar no pode. Libido, né, queria só que você contasse um pouquinho dessa história, né, de se você teve muita apreensão, quais eram os cuidados, aí você pode falar até daquele seu vídeo que até hoje todo mundo fala, né, de alguns anos atrás que você fez, antes da profilaxia Sim. também. Sim, naquela época estava faltando o fator, né? E eu quis fazer esse vídeo para sensibilizar, para alcançar mais pessoas mesmo, né? Então, meu filho mais velho, quando ele nasceu, eu sabia, quando o médico falou que era menino, eu sabia que poderia ter hemofilia. Mas eu falei, depois eu vejo isso, quando ele for começar a engatinhar, aí eu vejo isso, né? Só que no parto ele já teve um problema já no parto. E já foi um susto. Até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu, mas ele teve um sangramento aqui atrás, intracraniano mesmo, foi bem grave. E olha, Francisco, eu não sei dizer assim, se eu não soubesse que talvez ele fosse hemofílico, eu não sei o que teria acontecido com ele. Porque eu lembro que lá no hospital, os médicos não sabiam o que estava acontecendo, né? Eles sabiam que era sangramento por causa dos exames de sangue, mas não entendiam nada de hemofilia. Então, eu sempre gosto de conversar sobre isso, para se alguém que tem hemofilia, tem uma prima grávida, por exemplo, alertar, não para assustar, mas para a pessoa ficar de olho, né? É raro acontecer esse tipo de coisa no parto, Uhum. mas acontece, né? Comigo aconteceu e com outras pessoas que eu já conversei também. Qual a idade do seu filho mais velho? E foi por causa de fórceps? Foi para puxar ele? Foi Ah, parto normal e o médico precisou usar fórceps porque ele virou uhum, na hora. Eu também não sei explicar direito, né? uhum, E ele estava com duas circulares de cordão. Então, acho que uhum, o cordão apertou e talvez o fórceps, a gente não tem certeza do que uhum. exatamente causou aquilo, né? Qual a idade dele Ele hoje? tem 17. É um Já vai fazer mocinho já. vestibular. Oi? Já vai fazer vestibular. Já vai fazer Já. exame. Não é que não é vestibular mais, né? Já vai, Sim. já vai fazer Enem. Logo vai voar. Aham. Então, aí, né, ele teve o desenvolvimento dele, ele chegou a ter muitos sangramentos antes da profilaxia. Ele começou a profilaxia até um pouquinho antes do protocolo, porque ele desenvolveu uma articulação alvo no cotovelo e era muito frequente os sangramentos. Aí ele começou a profilaxia por causa disso, né? Mas ele tem uma sequela. O meu filho tem. Você vê, meu irmão não tem, e o meu filho tem uma sequela no cotovelo. Ele não consegue esticar totalmente. Mas o seu filho Mas faz depois, barra, eu já vi um vídeo dele fazendo barra. uma época, ele fez treino funcional, né? Com profilaxia. Ele fazia o fator assim, meia hora antes da aula, mas eu acho que não foi uma boa, assim, sabe? Eu acho que Uhum, acabava forçando muito o cotovelo, daí a gente parou. Mas assim, depois que ele começou a profilaxia, ele não sangrou mais o cotovelo. uhum. Assim, logo depois, quando ele era bem mais novo, de vez em quando ainda acontecia. Mas faz anos que ele não tem mais sangramento. Hoje é ele que faz a autoinfusão? Ele mesmo se Faz, funciona? Ele começou com qual faz idade? melhor que eu.
Ele começou faz uns 4 anos, mais ou menos. Ah, ele Demorou começou. um pouquinho. Mas começou com 13, então. É, é Até. porque tinha uma viagem da escola e aí ele ia ficar 3 dias fora. Aí a condição para ele ir era ele aprender a fazer, né? Aí deu certo. A minha foi assim também. Eu tinha uma. Viajar e ficar uns 5 dias fora. Aí ou eu aprendi a aplicar ou eu não ia. Aí eu já estava com 15. Foi Ah, aí que eu aprendi. Mas na minha época é. não tinha aula igual tem hoje no Hemocentro, sabe? Enfermeira ia lá e tinha aquele curso. Pelo menos onde eu morava não era muito assim, não. Falei assim, olha, aprende aí a ver essa daí É e uma vai. pena, né? E Hoje é melhorou tão bastante. importante, né? É, É, outra realidade. Muito melhor. sim, sim. E ele pega a veia melhor que eu. Ah, Que que ele tem bom. veias duras. Que Ele tem bom. veias duras. É. Oh, Ele assume e vai, e vai sim. embora. Foi muito bom para ele. Foi muito bom ele ter essa autonomia. Eu percebo que depois que ele começou a fazer isso, ele até amadureceu. Ele começou a encarar melhor a hemofilia, porque ele tinha algumas questões, porque quando ele era pequeno, da mesma maneira que o meu irmão, ele também foi bem podado, assim, sabe? Por mim mesmo, não tenho vergonha de confessar, não. A gente vai aprendendo, né, Francisco? A gente Uhum. vai aprendendo com situações. O seu filho mais velho não desenvolveu inibidor, mas Não, mas você sabia o que era inibidor? Você ouvia falar, se tinha conhecimento? eu sabia porque, primeiro que eu sempre fui muito presente lá no Hemocentro, no Boldrini, então eu conhecia outras famílias e conhecia famílias que o paciente tinha inibidor e tem uma grande amiga que o filho dela tinha, então eu conversava muito com ela, sabia bem como que era, Uhum. A sabia minha dessa irmã está possibilidade. perguntando quem me ensinou a aplicar foi um farmacêutico. Foi numa farmácia na cidade que eu morava. A gente sempre tinha, nessa época era 95, existia a dose domiciliar de urgência. A gente levava 1 ou 2 doses para casa. E aí, mas só tomava o fator quando tinha sangramento, é o tratamento sob demanda. Aí tinha uma farmácia na minha cidade que a pessoa aplicava em mim. Aí realmente eu acho que foi essa pessoa mesmo que me ensinou. Então, Rita, aí veio o seu segundo filho, aí você já tinha experiência da profilaxia, aí o seu segundo já estava em profilaxia, o primeiro filho já estava em profilaxia, aí assim, agora é só Já. colocar em profilaxia, né? Sim, eu estava tranquila, teoricamente, né? E assim, eu achava que nunca ia acontecer inibidor na minha família, porque meu irmão nunca teve, e eles falam que acaba meio que sendo, se um na família tem, muito provavelmente outro vai ter, não sei se essa informação é verdadeira ou não, né? E eu achava que não ia acontecer, mas aconteceu. E foi parecido com a Joana, ele começou a ter, mesmo com profilaxia, ele começou a ter hematomas, e todas as vacinas que ele fazia sangrava. Mesmo eu fazendo gelo, eu fazia gelo antes e depois das vacinas, e aí o músculo sangrava. E uma vez que foi muito assim, eu falei, nossa, eu acho que ele tem inibidor, porque ele teve que tomar fator por causa da vacina que sangrou, e aí onde fez a punção, que foi no pezinho, porque ele tinha veias bem ruins, sangrou. Onde tinha feito o fator. Aí eu falei, ixi, acho que, né? E a médica também, lógico, né? E aí fez o exame e deu um inibidor bem alto já no primeiro exame. Você lembra quanto que Acima era? de 115. Acima de 115. Eu fui olhar o prontuário dele aqui para lembrar das informações. Foi acima Uhum. de 115, o Aí ele ficou primeiro. quanto tempo na imunotolerância? 3 anos. Ficou Nossa, ele estava bastante. no finalzinho, já estava quase desistindo da imunotolerância. Tava quase Foi destino. bem A no gente final. começou, sim, a gente começou com aquele protocolo que é 3 vezes por semana. Aí ficou muito tempo e baixava e voltava, e baixava e voltava. Aí a médica passou para o protocolo diário, né? Uma dose alta. Aí que realmente começou a baixar. Baixar, baixar, baixar. Mas foi um processo bem longo. Até porque ele teve que colocar o portocat, né? Não sei se é assim que fala, o catéter, né? Eu também não sei. E eu não sei. A gente fala portocat, mas não sei se está Aham. certo, mas é um catéter.
E, assim, foi bem importante o catéter, porque o Leonardo tinha veias muito ruins. As veias dele eram fininhas, era difícil de encontrar, e seria Uhum. inviável fazer a profilaxia, a imunotolerância diária sem o catéter. E ele ficou quanto Eu, tempo com o mesmo catéter? ele ficou 1 ano e meio com o catéter. Ele Ele teve teve que algum, tirar. Hã? ele teve alguma complicação Durante. durante o período? Ele tirou por causa de complicação? Ele não foi infecção, mas ele, como a gente fazia diariamente, a pele dele começou a não cicatrizar mais. Porque é só um lugar que a gente consegue furar. A gente consegue andar um pouquinho em volta, mas é um espaço muito pequenininho que a gente tem. A gente não tem como mudar o local, né, da punção. E a agulha é bem grossa mesmo, é bem dolorido, falam, né? E a pele dele, acho que por ser bem fininha, né? Ele era pequenininho, ele tinha 2 aninhos quando ele colocou. E parou de cicatrizar. Aí a gente não pôde usar mais. Eu lembro até que eu fiquei um tempo ainda com o catéter, mas já pegando as veias, né? Funcionando mesmo. E aí ele Uhum. teve que tirar e a gente não colocou mais. Uhum. Porque aí eu tive segurança de começar a encontrar veias nele. Ele já estava um pouquinho maior, né? Que ele já Uhum. estava com 3 aninhos. E foi bom, deu certo. Demorou, não foi fácil, mas valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo, com certeza. Uhum. Então você começou a funcionar ele quando já tinha cerca de 4 anos. É, por aí. Mas Primeiro, eu levava no pronto atendimento, aqui de Tu, da Unimed, né? Eu levava todo dia, porque as veias dele realmente eram difíceis. Aí, uma enfermeira de lá deu o endereço da casa dela para mim, falava: Rita, quando eu não tiver de plantão, tem esses anjos, né, nas nossas vidas, né? Ela falava: Rita, quando eu não estiver lá, você vai na minha casa, sem problema nenhum. Aí ela mesma começou a me ensinar. Ela falava: olha aqui, Rita, essa veia, ó, você consegue ver, tenta sentir. E aí eu comecei a me sentir segura, né? E comecei a fazer. Agora eu faço nele e direto. no começo seu filho deixava, ele ficava à vontade com você aplicando, ele preferia a pessoa que já aplicava. Ele deixava, ele sempre se sentiu seguro. Eu acredito que talvez é porque por ele ver o irmão também, porque no começo eu que fazia, né, no irmão dele. Então Uhum. era, como a Joana falou, era meio que uma rotina em casa, né? Uhum. Então, Tentava, tentava criar um ambiente também para ele se sentir seguro, que é aquela questão que a gente estava conversando na live passada, e a gente que faz autoinfusão, a gente também percebe isso. No dia que você não está confiante para funcionar, é um dia que provavelmente você vai errar a primeira furada, e aí você vai sim, para a segunda. E eu lembro que quando eu comecei, quando eu tinha uns 15, 16 anos, era muito fácil eu errar a veia. Geralmente eu não pegava na primeira, era na segunda e na terceira, e a minha veia era boa. Eu via a minha veia, mas eu não, mas eu errava muito. é. Quando ele era bem menorzinho, eu colocava desenho. Eu ligava no desenho, falava, olha lá, ficava distraindo ele, para falar a verdade, assim. Mas hoje a gente faz meio que na brincadeira. Eu falo, nossa, Léo, você é corajoso. Às vezes, que nem outro dia, a gente gravou um vídeo que um filho de uma amiga minha que tem hemofilia também, ele chora toda vez. Aí eu gravei um vídeo do Léo tomando fator, todo feliz. E, claro que não é fácil, né, Francisco? Mas a gente tem que tentar deixar o ambiente mais tranquilo. A gente não pode se vitimizar, né? Assim como a Joana falou, a gente não pode mostrar. Lógico que eu, como mãe, preferia não ter que funcionar meu Uhum, filho. Mas, uhum. já que tem que fazer, vamos tentar fazer da maneira mais leve possível, né? É, que eu falei com a Joana, ninguém quer tomar injeção. Eu também não Ninguém, quero, de jeito ninguém nenhum. gosta. Olha, Ninguém gosta. Francisco, eu vou te contar uma coisa. O Léo, quando ele, por exemplo, se ele tiver uma virose, um dia a gente foi na Unimed, ele estava com virose. Aí a médica queria passar remédio por boca. Aí ele falou assim: ai, não, eu prefiro soro. Aí a médica falou: oi? Ele falou: eu prefiro soro. A médica não acreditou. Ela falou: meu Deus, toda criança quer fugir de injeção. Eu falei: ele prefere soro. E ela deu o soro mesmo, porque ele já estava com virose, né? Uhum. É É, porque a engraçado. experiência dele estava sendo fácil funcionar. Ele já tinha vencido o medo da agulha. Sim, Isso ajuda bastante. sim, Vai com certeza. muito bem.
Ele ajuda a preparar o fator. Ajuda. Até esses dias eu comecei a fazer ele injetar. Eu preparo, funciono, aí ele injeta, né? Tô aos pouquinhos tentando fazer ele também. Acho que é um pouco cedo ainda, talvez, para ele funcionar sozinho, mas tô começando aos pouquinhos a inserir ele nesse processo aí, né? O inibidor dele zerou hoje? Tá zerado? Zerou. Ou tá baixinho? Zerado. Ah, que Não, tá bom. zerado. Zerado, Aí, não voltou mais. você Ele pode também falar um não tem pouco? sangramento. Você pode Oi? falar um pouco que começava com tolerância e subia. Aí depois, ao longo desses 3 anos, que foi um período bastante longo, como que foi acompanhar essa queda, que provavelmente foi lenta, e essa apreensão de se o tratamento poderia ou não funcionar, já que durou 3 anos, o que para imunotolerância tá quase no final da tentativa. Sim. Olha, foi muito angustiante, porque ele não respondia bem nem ao fator 7 nem ao FEIPA. Não respondia bem. E ele também começou a desenvolver uma articulação-alvo no joelho. Então eu tinha muita preocupação. Eu queria muito que desse certo a imunotolerância, né? E cada exame que saía e dava o inibidor alto era frustrante. Mas assim, eu tinha muita esperança, sabe? Até eu estava lendo os prontuários, né? E lá estava escrito, a enfermeira escrevia, né? Que a mãe queria muito começar a imunotolerância. Aí eu comecei a lembrar de toda a nossa história. Eu queria muito fazer, eu queria muito que desse certo, né? Se a médica chegasse para mim e falasse a gente vai ter que parar, eu ia ficar muito frustrada. Mas deu certo, né? Pela persistência mesmo, né? Porque realmente foi um tempo grande. Pela persistência, e não sei se você se recorda, mas umas 2 ou 3 ocasiões eu entrava em contato com você perguntando se você podia conversar com uma outra família que também tinha inibidor, Sim, justamente lembro. para tentar fazer essa ponte de quem tem inibidor para poder conversar com quem também tem, justamente por essa questão de compartilhar histórias e incentivo. É claro que você não iria na casa da pessoa para funcionar, mas às vezes só de falar uma palavra de incentivo isso já ajuda. Nossa, isso é maravilhoso. Eu adoro poder fazer isso porque fizeram isso por mim no começo, né? Teve muitas pessoas que conversaram comigo lá do Boldrini mesmo, a minha mãe também, né? Uhum. E até hoje, meu vídeo é antigo, mas até hoje as pessoas acabam encontrando o vídeo e me escrevem falando: ah, acabei de descobrir que meu filho tem hemofilia, a gente pode conversar. Até quem estiver aí na live que quiser conversar, ou tiver alguém que esteja querendo conversar, pode me chamar, que eu adoro fazer isso. É, É, eu sempre assisto o seu vídeo em abril, que é o mês da Ah, hemofilia. sim, porque o Eu assisto Facebook várias lembra, vezes. né? Em abril ele deve ter um pico de visualizações, metade é minha. Que legal. Aí eu vou Obrigada. compartilhando e tal. De vez em quando eu abro também para poder ver, porque é um vídeo muito, muito bom mesmo. Sim, eu gosto bastante, porque atrai. E assim, tem lá no YouTube, muita gente escreve assim falando que não sabia o que era, a maioria escreve, fala, nossa, eu nunca tinha ouvido falar, ou achava que tinha que fazer quimioterapia, ou achava que tinha que fazer hemodiálise, sabe? As pessoas não conhecem. E tem muita gente falando que estava fazendo um trabalho sobre hemofilia e as informações do vídeo acabaram ajudando. Então é muito bom, informação é sempre bom, né, Francisco? Com É certeza. essencial. Sim. Você buscava muita informação na época do tratamento dos seus filhos ou basicamente vinha do Hemocentro? Vinha do Hemocentro, mas eu buscava também. Eu lembro até que eu cheguei a comprar livros da Federação Mundial de Hemofilia, que eles têm alguns livros bem legais. Só que por ser em inglês eu tenho um pouco de dificuldade de ler, né? E eu lia bastante, eu procurava muito na internet também material, né? Mas eu sempre gostei de ter as informações corretas, né? E eu conversava muito também com as enfermeiras do Hemocentro, com a médica, né, hematologista. Eu sempre busquei informação, eu gostava de saber mesmo sobre hemofilia. Você acha que até onde, de que maneira que isso pode ajudar, Rita? Conhecer mais, conhecer o que é uma articulação-alvo, conhecer benefícios da profilaxia. De que maneira que você acha que isso pode ajudar? Olha, é essencial que os pais tenham essas informações. Primeiro porque muitas vezes a gente vai chegar com o nosso filho lá no pronto atendimento da sua cidade
e os médicos às vezes não vão saber que remédio que hemofílico não pode tomar. Então a gente tem que saber, né? E não vão saber identificar às vezes um sangramento, infelizmente. Isso é realidade. Embora essa semana meu marido precisou levar meu filho na Unimed e o médico sabia direitinho. Eu fiquei super contente, porque eu falei, olha, que bom, acho que estamos evoluindo, né? E assim, depois disso, o importante para a família é realmente saber por que que o meu filho tem que tomar essa medicação, o que que é essa medicação, do que ela é feita, por que que a profilaxia precisa ser feita em determinado horário, por que que precisa fazer antes dos exercícios ou antes de ir para a escola, no dia da educação física, né? Porque senão tem gente que infelizmente vai acabar falando assim, ah, ele tá bem, não precisa fazer, não vou fazer, ele tá ótimo, né? E não faz Então, justamente, e tá ótimo justamente porque faz. exatamente, exatamente. E é E tem uma muita gente que prevenção, para. né? Tem Oi? muita gente que tem, e assim, muitas pessoas param, principalmente adulto, principalmente Sim, que já saiu ali da proteção da mãe, justamente porque vem disso. Eu estou bem, não estou tendo sangramento, para que fazer o fator 3 vezes por semana, ou 2, 4, né? Cada um tem dia sim, dia não, né? Cada um tem o protocolo. E está bem justamente porque está fazendo o tratamento preconizado na dose que está funcionando. exatamente, exatamente. É uma prevenção, né? Para não acontecer mesmo, né? Para não acontecer o sangramento, né? E aqui tem dado muito certo. Os dois não têm mais sangramento e a gente faz direitinho. Mesmo na pandemia, a gente está fazendo. Da pandemia, porque aquele raciocínio, eu estou dentro de casa, estou me expondo menos, mas também tem um sangramento, também tem lesão dentro de casa, também tem sangramento espontâneo dentro de casa. Claro, com certeza. Tem os microsangramentos, então aqueles sangramentos subclínicos, a gente não vê, mas eles podem acontecer. E o único tratamento que impede ou que diminui a chance de desenvolvimento dos microsangramentos é a profilaxia também. Quer dizer, tem que ser Sim. mantido o tempo todo. É E é nas importante férias, na falar pandemia. sobre isso, porque, por exemplo, pais de bebezinhos, né? Eu tenho um caso aqui na minha cidade que assim que eles descobriram que o bebezinho deles tinha hemofilia, a tia deles me conhecia e passou meu telefone. E aí eles vieram em casa, né? E aí eu falei para eles, falei, olha, vocês precisam aprender a funcionar, porque é a liberdade. Porque depois que vocês conseguirem, vocês vão ver como é uma liberdade você poder fazer o fator na sua casa, você não ter que depender de um enfermeiro, de um hospital, né? E eles estão indo super bem. Foi até engraçado que eu lembro que quando ela veio, ela estava com o bebezinho dela de colo, e ela viu os meus dois brincando no sofá, um pulando em cima do outro, se pegando, assim, né? Aí ela falou: Nossa, mas eles podem fazer isso? Falei: Podem, Cláudia, eles podem, porque eles têm um tratamento que chama profilaxia, então mesmo que eles caiam, não vai ter problema, né? Uhum. E hoje o Luca, ele chama Luca, ele tá acho que com 4 anos. O pai dele tá saindo melhor do que eu me saí. Eles estão super bem, assim, sabe? Eu subi o Pico da Bandeira 4 vezes. O Pico da Bandeira é uma cadeia de montanhas que tem. Eu estou apontando porque está aqui. Fica na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Você Dá vê. 1 hora de carro da minha cidade. Aí eu subi 4 vezes, Nossa, mas assim, fatura antes. Né? O meu irmão tá até aqui na live, ele que não me deixa mentir sozinho. Mas a primeira vez eu fui com ele, né? Ele carregou minha mochila. Mas assim, foi tomando fator antes para não ter sim, sangramento, e eu nunca tive sangramento lá mesmo. que Nenhuma legal. descida minha, porque o fator foi feito antes. Seu irmão não tem hemofilia? Não, meu irmão não tem. O primeiro É foi eu igual meu mesmo. irmão. Eu tenho um irmão com e um irmão sem hemofilia. É a moedinha que joga para cima. É, Vai, sim. vai Mas é isso aleatório. mesmo. É. Quer dizer, no fator numa madeira, quem sabe algum dia. Ô, Rita, já vai dar 1 hora e o Instagram vai cortar a gente. Eu vou agradecer você aqui pela Eu oportunidade. que Sempre muito agradeço. bom Eu conversar que com você. agradeço. Aí, se você E eu quiser estou à aproveitar esse disposição, momento para sim. poder se despedir, daqui a pouco vai começar uma contagem regressiva aí. Tá. Não, queria agradecer, Francisco. Você é uma pessoa assim que leva a informação, você faz um papel assim fundamental, você faz a diferença,
Então, eu agradeço, né, de você ter me convidado. E quem precisar conversar, quem tiver alguém que está precisando conversar, me chama, que eu adoro bater papo, adoro. Não sou ninguém assim, mas eu tenho uma vivência, né, com hemofilia. Se eu puder ajudar, eu estou à disposição. E é isso. Valeu.